pessoal, estamos aqui com mais um podcast da Profigi e com certeza vocês devem se inscrever no canal e também acionar o sininho. Olha, tem muitas aulas, tem muita novidade, tem muita coisa boa diariamente. Profigi coloca bastante conteúdo jurídico da área de direito penal e direito processual penal. E hoje, antes de conversar com o nosso entrevistado, eu gostaria muito de fazer um agradecimento aos meus parceiros aqui do YouTube, que são Esquinão Grill, Agência K Marketing, Nivea Home, Claro Materiais, tem a Pro Elite, Empório das Bebidas. Gente, muito obrigada por estarem aqui patrocinando aí o podcast da Profigi. E a gente está na segunda temporada do podcast. Agora a temporada é uma temporada jurídica. E o meu segundo entrevistado dessa segunda temporada nada mais é do que um professor que é um fenômeno nas redes sociais, o professor Diego Braga. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Hoje, professora, um prazer muito grande estar aqui com você. Obrigado pelo convite, passar um pouquinho da nossa história, nossa experiência, inspirar esses alunos aí, Brasil afora. Muito obrigado. Eu que agradeço, professor. O professor está num corre aí, né, professor? Estamos É isso aí. fazendo a nossa entrevista no podcast. Eu aqui no meu estúdio, o professor dentro do carro, acabou de sair de um compromisso e ele não negou, gente. Ele está aqui firme para mostrar para vocês que é possível, sim, ser concursado, é possível, sim, você ter vários materiais. O professor tem muita história bacana para contar e eu vou deixar ele à vontade. Professor, antes de mais nada, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para os nossos alunos, ex-alunos, para as pessoas que nos seguem, como foi a sua trajetória, de onde o senhor veio e o porquê ter escolhido o curso de Direito. Bom, vamos lá, vamos começar do início. Isso aí. Eu, muito novo, decidi fazer direito. Eu estava ainda. Eu lembro que eu fui assistir a formatura da minha prima, que é formada em direito, e ali eu decidi que eu ia fazer. Não me lembro a minha idade, mas eu era bem mais novo, estava longe de ingressar aí na faculdade, e ela estava se formando já. Hoje em dia ela é procuradora federal, então aí é mais uma inspiração dos concursos públicos. Então eu decidi muito cedo, foi bom isso, porque quando você está no ensino médio, já saber o que você quer, qual área seguir, ajuda bastante. Então eu comecei a me dedicar e saber o que eu queria. Agora, ao longo da minha jornada lá no ensino médio, eu percebi que eu precisava de fato estudar, ou senão eu não ia conseguir fazer uma faculdade, né? Porque meu pai não tinha condições de pagar uma faculdade particular para mim. Então ali foi o primeiro estalo que eu tive na minha vida e falei assim, eu preciso estudar, senão nem faculdade eu vou conseguir fazer. Olha só. Pois é, e assim foi feito, eu não consegui passar logo que eu saí do ensino médio, tive que fazer um ano de cursinho, mas a diferença do preço do cursinho para uma faculdade de direito ainda era, na época era muito grande, hoje em dia está bem mais fácil, com esses É. cursos online, está bem mais acessível, mas na época era bem puxado. Então eu consegui, aí fiz um ano de cursinho, consegui passar para uma faculdade pública, no Rio de Janeiro, que é meu Olha que estado de origem. legal! Fez o cursinho um ano e passou já em faculdade pública. Pois é, Show de né? bola, hein? Professor inteligente, né? Nada, as pessoas me falam isso, me perguntam, eu falo que não. Sou muito mais esforçado do que inteligente. Eu nunca fui um bom aluno, sabe? Nunca fui os primeiros ali da sala, passava na média, minha mãe sempre me cobrando muito estudar, então assim, muito. Mas tinha disciplina. Pois é, eu adquiri disciplina. É uma coisa que eu falo que é possível você adquirir disciplina. Eu era bem indisciplinado. Eu tenho até um irmão. E ele sempre foi um bom aluno, nunca deu trabalho para meus pais e eu era o contrário, né? Eu dava trabalho, não, passava na média ali, nunca reprovei, não. Fiquei de recuperação uma vez só na minha vida, mas eu dava muito trabalho para meus pais, questão de estudar, por incrível que Meu pareça. Deus, não parece, professor? Mas ó, para você ver, Pois é. dá, então, para a gente poder impulsionar os nossos alunos também, né? Que é possível mudar, né? Não, com certeza, é treinável, a disciplina é treinável, o compromisso, tudo isso é treinável, então Legal. basta você querer. Agora, dizem que tem um ditado que é muito bom, né? Que fala que
Mares calmos não fazem bons pilotos, bons navegadores. Então você tem que passar por dificuldades. Aí eu tive que passar por dificuldades, falar assim, ó, ou eu estudo ou eu não vou fazer uma faculdade. Então ficou muito claro, nítido da minha cabeça. Então Aham. realmente corri atrás. Aí entrei para a faculdade pública. Logo no início, acho que eu estava no terceiro período da faculdade. Meus pais não tinham condições, era difícil me manter, né? Eu precisei estagiar e trabalhar desde o início. Então, eu Ah, estagiava, era ah. escravidão total. Ganhava um salário mínimo na época, trabalhava de 8 horas por dia e estudava à Mas já noite. era estágio na área jurídica, né? Já era estágio na área jurídica, mas era um estágio que efetivamente aprendia pouco de direito, era muito mais um office boy ali. A verdade é essa. Compreendo. Mas valeu, não me arrependo, foi ótimo, foi uma experiência de vida muito boa e eu precisava do dinheiro, então não me arrependo absolutamente nada, mas era em tese um estágio de direito. Uhum. E aí eu tive a oportunidade de, que eu estava, salvo engano, eu estava no terceiro período, de sair um concurso para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, eu nunca tinha pensado em fazer concurso para a polícia, mas era uma coisa que adolescente ali sabe, me enchia os olhos, falar Uhum. polícia, tal, eu sempre gostei de arma, meu pai sempre teve arma de fogo. Então, aquilo ali, eu vi uma oportunidade, porque eu ia triplicar o meu salário na época, Claro. concursado, então ia ter uma carga horária diferenciada para poder continuar meus estudos e tal. Então, e fui, na cara e na coragem. Aí, na época, professora, Tinha quantos é, anos, professor, nessa época? pois é, eu tinha 20 anos. 20. Tá. Eu efetivamente tomei posse, eu tinha 21, mas o concurso demorou um Deus. bocado, né? Esses concursos da polícia são muitas fases. Eu lembro que eu comprei uma apostila na Ah, banca de jornal. Eu sou da época que tinha apostila na banca de jornal. seja bem-vindo. Aí, Também. Aí estudei ela toda, eu falei assim, não, não é o suficiente. Aí entrei num cursinho, então, e aí Naquela aquele época, cursinho. o cursinho era por telão. É da tua época? Esses que a gente tinha que ir no lugar por telão assistir? Professor, eu sou um pouco mais velho do que você acha. A minha era presencial, não tinha isso ainda. Eu fiz o LFG um pouco mais à Eu frente, que era também, por telão. também. É, mas um pouco mais à frente. Esse não era presencial mesmo. Então, essa primeira experiência de cursinho foi Caramba! presencial mesmo. Show, Não hein? existia outra possibilidade. Aham. Aí, então, essa foi minha preparação, foi, pô, relâmpago, saiu o edital, comprei uma apostila, estudei autodidata sozinho, já estava na faculdade, tinha uma noçãozinha de direito, né? Mas aí vi que não era suficiente, entrei no cursinho, as retas finais, fiz o cursinho, pô, graças a Deus consegui passar, até passei bem, né? Nesse foi uma das primeiras turmas a serem chamadas. Aham. Pô, aí tive uma estabilidade, aquilo ali, tomei gosto pela coisa, né, que a gente fala, porque eu tava já concursado, já tinha aquela estabilidade de um emprego de verdade, sabe? Muito novo, apesar de muito novo, na polícia é bem complicado, mas Que cargo consegui, que é, graças a Deus. professor, que o senhor? Inspetor da Polícia Civil. No Legal. Rio de Janeiro, a nomenclatura é diferente, a maioria dos estados é agente, lá chama Agente. inspetor. É, Legal, legal. é. Cuidava de Aí, preso. Cuidava de preso. não, era Como que era? investigador mesmo. Isso é o agente, Era tem o como agente da se Polícia fosse Federal. investigador. Isso. Só que lá a Aqui, nomenclatura é é inspetor. porque aqui no Paraná a gente fala agente para quem cuida do preso. É policial penal hoje em dia a nomenclatura, né? Não, mas É lá é. isso. Não, era inspetor é a mesma coisa que o agente da Polícia Federal, só que em âmbito estadual ali. Legal. Muito bom. Tá. Muito bem. Só que eu foi ótimo, maravilhoso esse meu primeiro emprego, concursado. Eu conseguia fazer uma escala de plantão assim muito boa e inclusive eu trocava os plantões para eu poder conseguir estudar durante a semana e trabalhava final de semana, porque eu trabalhava na região serrana do Rio de Janeiro e estudava na capital. Então, aquela logística, pegando o ônibus, ralação total, absoluta. Mas eu trocava os plantões e os meus colegas de trabalho gostavam, porque eu trabalhava muito mais final de semana e eles só trabalhavam dia de semana, então para eles era bom para eles, bom para Vantajoso. mim. É. Isso aí. E fui nessa toada os 4 anos aí restante da faculdade, só que sempre estudando. Eu fazia faculdade e, Aham. além disso, comecei a fazer módulos de cursinhos durante a faculdade. Porque eu sabia que aquelas matérias bases lá, penal, processo penal, constitucional e administrativo, principalmente que eu foquei nessas,
E iam cair em todos os outros concursos que eu ia fazer. Então, eu formei uma base muito boa. Ao longo da faculdade, eu fui fazendo módulos específicos em cursinhos especializados para Caramba. concurso público dessas matérias. Então, quando eu me formei, quer dizer, antes de eu me formar, eu fiz duas provas. Uma para agente da Polícia Federal, isso foi em 2004, exatamente, Uhum, 2004, o concurso de 2004 da Polícia Federal, uhum. e o concurso para delegado de polícia em Minas Gerais. Então, o meu sonho na época da faculdade era ser delegado federal. Então eu Puxa. estudava para isso. Só que aquela loucura, sai, não sai o concurso na época, aí eu entrei num cursinho específico para delegado da Polícia Civil, que era estadual, e aí saiu o concurso da Polícia Federal primeiro. Aquelas coisas da vida, né? Aí eu fiz Então, os chegou dois, a né? fazer o concurso para polícia, delegado de polícia estadual, passou, Isso, assumiu, isso. Deixa eu te explicar a cronologia da coisa. porque eu já Então, vi que tá no sangue esse negócio do penal é, e processo penal aí, meu Deus do céu. isso. Então, em Ah, 2004, eu fiz esse concurso da Polícia Federal. Eu não passei para delegado, passei para agente da Federal. tá. Como eu não passei bem classificado, eu não fui chamado nas primeiras turmas. Eu demorou para eu ser chamado. Nesse Uhum. interim, eu fiz o concurso para delegado da Polícia Civil de Minas Gerais, passei, antes de me formar. E me formei, o concurso foi desenrolando. Assim que eu me formei, eu tomei posse para delegado da Caramba! Polícia Civil de Minas Gerais. Aí fiquei 8 meses no carro, assumi isso, fiquei 8 meses no carro. Aí eu fui chamado para agente da Polícia Federal. Olha que loucura. Aí, Oh, como eu queria voltar para o Rio de Janeiro, e na aham, Federal eu tinha essa possibilidade, em Minas eu não tinha, eu abri mão de delegado, fui para agente, fiz o curso de formação em Brasília, tal, tudo certinho, e consegui voltar para o Rio de Janeiro, como eu imaginei. gostaria Na de época foi voltar. possível. Então, Oh. assim, Financeiramente, foi uma troca boa ou não? Porque foi, dizem, sério, dizem que foi, delegado de polícia em Minas Gerais é um dos melhores para pagar. Então, isso é até pois legal a é, gente falar aí pro pessoal que gosta de concurso, né? pois é. Na época não era, Não Gi, não era. era, não era. Eu ganhava melhor como agente e consegui voltar para o Rio de Janeiro, que era meu objetivo. Legal. Então, para mim foi muito bom. Que E bom. além disso, Gi, eu sabia que eu queria continuar meu estudo, queria continuar. Aham. Então, eu ainda sopesei um outro fator, que eu, como delegado, a responsabilidade era muito grande. Eu não tinha tempo para continuar estudando, isso era uma realidade. E como agente, eu tinha uma escala que me permitia. Então, tudo isso eu levei em consideração. E aí, eu abri mão de delegado em Minas e fui para agente federal, consegui voltar para o Rio de Janeiro, trabalhava em sistema de expediente lá, mas conseguia fazer um horário diferenciado, meu chefe Aham. imediato permitia, e aí continuei a estudar. Então, olha só, eu Sem, comecei a sem estudar parar, sem sem parar. parar. Eu comecei a estudar em 2001, eu já estava na faculdade especificamente para concurso público, durante a Uhum. faculdade ainda. Em 2005, eu consegui passar, 2006 eu tomei posse em delegado, então Uhum. bote aí no papel. É. Eu cu- fui depois para agente federal, continuei estudando, só em 2013 eu passei para promotor de justiça. Então eu continuei a estudar ao longo, então foram aproximadamente 10 anos da minha vida estudando, efetivamente, para eu passar no concurso de promotor de justiça. Que aí, depois, né, como agente Aham. federal, eu continuei estudando para promotor e para juiz. Então, a magistratura e Ministério Público era o meu foco ali, eu já tinha abandonado o delegado federal. Por Aí quê? foram, Por que abandonou o pois é, delegado federal? Vamos lá, agora, por quê? Porque assim, vamos lá. porque a experiência como delegado teve, como agente teve. Aí, de repente, fala, não, não quero mais delegado federal, quero foco. Por quê? Agora explica pra gente. Pois é, são Ah, basicamente dois fatores. tá. Primeiro, a questão salarial. Juiz e promotor são, no funcionalismo público, tá ali no topo eu digo, do topo, entre É, aspas, do topo da cadeia alimentar. grande ali, São né? os maiores salários Sim. ali. Eu tenho uma série de garantias como membro do Ministério Público que, infelizmente, na polícia você não tem. Então, Não tem. inamovibilidade, influência política no meu trabalho, na atividade fim ali que eu tenho, sabe? E a carreira, em tese, ela em si ali realmente é melhor. Então, você vai ficando um pouco mais velho, vai constituindo família. Eu até dou um exemplo, tem um grande amigo meu, Aham. Marcelo Sobral. Ele também é professor fera aí dos cursinhos. Ele
uma vez ele me entrou em contato comigo, ele é dono de um cursinho, Papa Concurso, agora, e ele um dia me falou assim, cara, eu tô estudando para delegado federal. Só que ele já era, tinha esposa, uma filha, acabou de ganhar outro filhinho agora, e eu falei, rapaz, olha, é uma carreira muito bacana, excelente, eu adoro, sou suspeito, fiquei 13 anos na polícia, Aham. mas se você for para delegado federal agora, você vai dar uma reviravolta na sua vida, porque você vai para uma fronteira. Então, início de carreira, na carreira, principalmente na Polícia Federal, você vai necessariamente para uma área muito ruim, uma fronteira. Começo você Então, sofre. exatamente. Então, outro ponto que eu sopesei, eu falei, eu não tô mais com idade para isso, eu preciso, né? É bom para esses meninos novos, 21 anos, 20, 25 ali, e É. tal, o cara topa tudo, vai para qualquer lugar, Não tem tal. Eu não tá, família, não tem filhos, né? tem Tá tudo filho, certo. Tudo é vai aventura. exatamente. Não era o meu caso, tá? Eu já estava com a família constituída, então eu queria um Aham. pouco mais de estabilidade, um pouco mais de tranquilidade, fazer um concurso estadual, que eu não poderia ser mandado para muito longe e tal. Então, tudo isso eu levei em consideração. Aham. Então, observe, Gi, foram 10 anos de dedicação, mas dedicação de verdade, sabe? E Foi cursinho, em cima de cursinho, fazendo as aulas, muito, e muito. preparatório, tudo. Então, Deve tudo. ter um material, hein? O professor deve ter um material aí de estudo que é Meus show, cadernos eu né? utilizo até hoje. Os meus É cadernos de estudo, que eu preciso fazer alguma consulta, alguma fundamentação, uso até hoje, Gi. é Então, mesmo. foi porque eu Legal. fui fazendo no computador, apesar de ser assim, da época de maior parte, a maioria escrevia, né? Eu É. já digitava, então eu sempre fui atualizando esse material. À medida do possível, diferente do ritmo de um concurseiro para hoje em dia o que eu faço, né? De Uhum. atualização. Mas se observe, foram 10 anos da minha vida que eu falo de dedicação de verdade, Gi. É, sem final de semana, sem viajar em carnaval, me dedicando full time, trocando plantão quando eu podia, tudo que eu podia fazer, não na época da Polícia Federal, tive muita possibilidade de viajar, ganhar diária, sabe, até aumentar meu salário, mas eu abri a mão porque eu tinha um foco, um objetivo, que era passar no concurso público eu já era concursado, mas um concurso público que era meu objetivo final, vamos dizer assim. É, Então, foi muita dedicação e, assim, faria tudo de novo, sabe? Me arrependo de é. absolutamente nada. Hoje eu sou tão satisfeito, tão feliz, tão Professor, realizado. é importante a gente ouvir isso, justamente porque existem pessoas que precisam ouvir, saber que não é fácil, tem toda uma trajetória. E, além disso, o funcionário público, ele tem estabilidade, ele tem as garantias. É interessante você trabalhar porque você trabalha para a sociedade, né? Isso é importante, que nem o cargo de promotor de justiça. É o atendimento à sociedade, às situações mais vulneráveis, meio ambiente, né? Então, assim, a ideia de ser funcionário público, eu acho muito legal. Eu também, assim, eu não sei o professor, mas eu nunca advoguei na minha vida. Eu sempre quis também ser funcionária pública. E a advocacia eu acho uma área brilhante, mas como eu também vim de uma família que não tinha muitos, né? Aí eu falei assim, bom, eu vou advogar como? Sou a primeira formada em ensino superior, vou abrir escritório como? Com que dinheiro? Então, assim, eu sempre tive também como foco ser funcionária pública. Isso é bacana. Por quê? Porque tem que ter a disciplina, tem que ter esse foco de que não pode parar de estudar, e isso o senhor acabou demonstrando aqui para a gente, né? E para os nossos alunos que isso é possível. E assim, o que mais me chamou a atenção, 10 anos de estudo. E aí o delegado federal, tchau. Muito obrigado, não quero mais. Como que foi resolver isso? Não quero mais ser delegado federal. Chegou a passar no concurso ou não? Como é que foi? Federal não. Na época desse concurso de 2004, eu fiquei por uma questão. Uma questão. Então, olha só como é que a vida dá voltas, né? Nem sei se as últimas provas da do CESP, Sebrasp que está fazendo, é aquela que uma certa, não, duas erradas anula uma certa. É, Era acho que assim, é. Uhum. ainda é, né? Então cada de uma questão que eu errei, e eu lembro que a nota de corte foi 69, eu te fiz 68, Ui, eu teria mudado a minha vida completamente. Naquela época ali eu ia, pô, era meu sonho, eu teria embarcado e ido, com certeza, delegado federal até hoje. aham, Mas não aconteceu. Então, aí, conforme eu fui amadurecendo, constituindo família,
e conhecendo a polícia, todas as dificuldades que eu ia enfrentar ainda no, que eu estava na Polícia Federal, mas se eu passasse para delegado, era um novo início de carreira. Sim. Eu ia ser novato ali naquele cargo específico, apesar de já ter experiência ali de quase 10 anos de polícia. Mas eu ia sofrer, ter que passar por todo aquele sofrimento ali que o De novato vai passar, não novo. tem jeito. Exatamente. Então eu já tinha sido novato na Polícia Civil do Rio de Janeiro, como agente federal, como delegado em Minas, enfrentei todos esses inícios de carreira e aí ainda tem outro concurso que eu ia sofrer, eu sabia como é que ia ser a carreira, o andamento da carreira. Aham. Então, por isso que eu optei de verdade ali para fazer para a magistratura ou Ministério Público. E me encontrei, sou muito mais feliz, tenho certeza, hoje no Ministério Público do que seria na magistratura, porque eu tenho muito mais o Sério? perfil, né, de promotor de justiça É do mesmo? que de Parcial, magistrado. honestidade. Eu tô ali, ainda consigo fazer uma investigação hoje em dia no Ministério Fora. Público, faço diligência na rua, Ai, então meu Deus do participo céu. de operações, chamo os policiais, então assim, Adoro. é Professor, uma carreira muito boa. já fechou zona? Não, Eu esse já aqui, fechei. sério? É sério, eu tenho bastante experiência também nessa parte. Bom, Pois vamos lá, é. professor, vai falando. E daí? Aí realmente eu, sabe, me encontrei no Ministério Público, assim como você falou, muitas pessoas não conhecem todas as funções do Ministério Público, acho que é só o promotor ali do júri, de acusação e tal, mas tem todo um trabalho com os vulneráveis. Sim. Hoje em dia eu tô com 11 anos no Ministério Público. Olha, É, bastante. a maior parte foi na área criminal, mas Aham. hoje a promotoria que eu sou titular, sou lotado, a minha atribuição é idoso, criança, Bacana. adolescente, deficientes físicos. Eu ainda estou na área criminal porque eu estou na execução penal, então eu cuido da unidade prisional. Uhum. Que mais? Atuo no meio ambiente, porque eu substituo numa outra Também. promotoria, atuo no meio ambiente, no Patrimônio urbanismo. público, não. Não, graças a Deus, que é uma área que eu não gosto. Me dá muito trabalho isso aí. Mas, Também acho. mas então é uma área que é muito satisfatória, porque você de fato faz a diferença. É. Você consegue atuar, eu cuido do abrigo dos menores, do asilo dos idosos, então é um negócio, sabe, tão gratificante. Eu fico tão feliz em poder ajudar, efetivamente, ser um transformador social. Então, Aham. eu sou promotor de justiça em Goiás, mas moro em Brasília, eu trabalho no entorno de Brasília, aquelas cidades no entorno de Brasília, que são bem problemáticas em termos de violência É e tal. Hoje em mesmo, dia está bem professor. mais tranquilo, mas já foi É. pior. É. Que legal. Então, O mas senhor já é tem um uma interior. atuação bem efetiva, então. É de sair para a rua, de fazer diligência, de fazer Opa, investigação. com Ah, mas também certeza. está no sangue, né? Vamos Tá considerar, no né, sangue. professor? Oh, meu Deus do Com céu, certeza, eu tudo a adoro. ver. Por isso que eu te falo que eu sou muito satisfeito, realizado como promotor de justiça. Como juiz, eu não ia ter essa Olha, parte não tão poderia fazer dinâmica, tudo sabe, isso. da profissão. É, que legal. É bom demais. Essa lotação que eu tenho hoje em dia, eu moro num grande centro, que é Brasília, Aham. trabalho como se fosse um interiorzinho, porque é perto do grande centro, mas eu consigo ser um transformador social de verdade. Nossa, É muito muito bom, legal, muito legal. é bom demais. Professor, e como surgiu essa ideia? Ser professor? Como surgiu essa ideia? Instagram, canal Pois no é, Gi, YouTube, livro publicado, e agora pois é. inteligência artificial, e participando de um monte de podcast, porque eu já fui investigar sua É. vida. Pois é, e ainda estou Conta fazendo um aí. mestrado, Tá sabe? fazendo mestrado, é Fazendo verdade. um mestrado. Então, a docência, Gi, sempre foi um dos meus sonhos. A docência, é, ajudar, transmitir, sabe? Compartilhar conhecimento. Isso eu faço não pelo dinheiro de verdade, mas Pelo dinheiro au- mesmo não vale é, muito. é difícil. É mais uma questão social, uma questão de Pessoal, uma transmissão de realização. conhecimento, não é? Se sentir Exato. útil, né? Falar assim, bom, eu tenho conhecimento de determinada área e é possível transformar vidas. Não é mais ou menos isso Exato. que a gente pensa? É isso, é isso. Eu adoro ter aquele contato com o aluno ali. Hoje em dia, a maior parte é online, mas eu já dei aula em faculdade, então, sabe, ali estar junto com ele, ajudar, dar conselho, passar um pouco da nossa experiência. A gente tá um pouco, uma caminhada longa aí na vida. Então, assim, sempre foi por realização pessoal. Faço isso com o máximo prazer. Você vê, hoje estamos aqui gravando na correria, estava no mestrado, já estou aqui. Poderia
fazendo essa. simplesmente falar assim, Gi, hoje não dá, não dá. Mas É, não, ele tá aqui, gente, é dentro porque do eu gosto de carro verdade. gravando comigo. Ó, pra você ver. Então, assim, eu sempre gostei de dar aula, ajudar. Eu só consegui efetivamente realizar, efetivar isso, operacionalizar isso, quando eu consegui uma lotação realmente próximo a Brasília, que aí eu consegui estabilizar minha vida, ó, mesmo depois do MP, de vários, eu levei quase que 5 ou 6 anos para conseguir essa lotação e falar assim, não, agora eu tenho tempo organizando minha vida, eu consigo Aham, dar aula. Então, eu demorei mais ou menos esse tempo, depois de estar no Ministério Público, para conseguir efetivamente passar a docência e dar aula na faculdade, no online, fazer essas lives. Então, eu realmente eu legal. consegui ter essa tranquilidade. É uma luta, né, Gi? É a Aham, luta, sim, é tanto no início de muito. carreira, E né, assim, mas, publicação de livros, o senhor também tem. É tudo na área penal, processual penal e agora, pelo jeito, inteligência artificial, é isso? pois é, exato. Sempre foi na área criminal. Inclusive, esse livro que eu Ah, tenho, eu estava preparando aula para o cursinho, que é aquele Decreto-Lei 201, crimes praticados por prefeitos. A dificuldade minha foi tão grande de achar material, de achar, para eu preparar as minhas aulas, que eu falei assim, não, eu preciso escrever um livro sobre isso, publicar, porque é muito escasso. Então, foi essa o incentivo de escrever efetivamente esse livro. aham. E deixa eu te contar agora como que eu fui me especializar efetivamente em inteligência artificial. Eu fiz duas pós-graduações em direito digital, então, Gosta uma em mesmo, direito então. eletrônico, é, Gosta mesmo. Mas já eu acho faz um tão tempinho. difícil, eu acho tão difícil. Meu Pois é. Deus do céu, eu acho muito complexo. Mas eu quero ouvir a sua versão, eu quero saber, eu quero Pois é. aprender. Hoje eu quero Não, mas aprender. a versão é simples de como que eu fui enveredar efetivamente para a inteligência artificial. O direito digital, eu já vislumbrei isso já faz algum tempo, que eu acho que a primeira pós-graduação que eu fiz foi em 2018, nessa área. Mas em 2023 que eu fui efetivamente participar e a pesquisar mais a fundo sobre inteligência artificial. Eu estava na saída da escola do meu filho, hoje ele tem 6 anos, na época ele tinha 5 anos, e aí eu estava conversando, trocando ideia com um pai de amigo dele, que é procurador federal também, e ele falando assim, rapaz, ele falando para mim, rapaz, olha, a gente precisa conhecer, saber, estudar um pouquinho do negócio de inteligência artificial. Foi o grande boom ali, logo que saiu o chat GPT e tal, em Nossa. 2023. Aham. A gente precisa conhecer, sabe por quê? Porque esses meninos aí, falando dos nossos filhos, que têm a mesma idade, né? Daqui a pouco eles estão dando nó na gente aí, estão dando volta na gente. Então a gente precisa conhecer isso. Eu falei, rapaz, é verdade, viu? Como é que pode? Esse menino já nasce com o dedinho no celular, no Tá. computador, pô, sabe, daqui a pouco estão programando aí e tal, e a gente vai ficar para trás. Falei, é verdade, vamos acompanhar. Aí eu comecei a estudar efetivamente sobre inteligência artificial, aí fiz todos os cursos que tinham, até eu conseguir uma bagagem para eu conseguir também ensinar e ajudar, porque é importante em todas as áreas, mas na nossa área jurídica, nossa, no meu trabalho eu uso demais. As pessoas, eu tô lá junto com o pessoal dos meus servidores lá, os assessores, Uhum. ajudando eles, sabe, ensinando o mínimo ali para eles utilizarem as ferramentas também. É tão bom, sabe? Sim. E é uma realidade, não tem como E tem voltar que atrás. saber utilizar, né? Porque tem muitas fontes que não dão certo. E aí a gente passa vergonha, né? Exatamente. Então a gente tem que estar inserido. Hoje em dia, todos os Tá. processos estão digitalizados, está tudo Aham. isso. Então a gente precisa usar as ferramentas para otimizar o nosso dia a dia ali. Eu sou da época que, na época que eu entrei na polícia, eu usei máquina de escrever, Gi. Então você, por aí tu vê. Hoje em dia, daqui a pouco, essa função aí de assessor, o cara tem que dominar a É. inteligência Senão artificial já para. era. Não consegue o Já cargo, era. não. Com esse volume de trabalho que tem, cara, nas repartições públicas e É. tal, você tem que saber utilizar essas ferramentas. E no local que o senhor trabalha, é muito processo, é muita coisa, tem muita. Porque é uma A comarca demanda. menor, a demanda, como que é? Então, pois é. Essa comarca, efetivamente, que eu tô, é mais tranquila. Então, eu tenho uma Uhum. carga processual menor do que Menor. todas as outras que eu passei na minha carreira no Ministério Público. Essa é a Uhum. mais tranquila de todas, até porque eu tô velho já, ficando velho na carreira. Há 11 anos já tem um chãozinho aí, já dá para escolher melhor ali as minhas comarcas, né? E No início eu só funcionário público, no total, o senhor tem quantos anos? De tudo. foi em 2001, tá 2024, eu tenho 23 Ah, anos, né, vinte e cara? três tem mais que eu.
Eu tenho Tem bastante 21. tempo. Tem 21. Pois é. Professor é E, novo. A gente é novo, né, professor? oh, A claro, gente é tô. novo, caramba. O que que esse pessoal tá pensando? Só porque a gente tem um pouquinho mais de 40? Tô brincando, eu não sei quantos anos o senhor tem, mas tem mais de 40. Eu tenho. Tenho 43, faço 44 agora em dezembro. O mais velho. Tem problema, tem problema. O professor, mas assim, como que funciona? O senhor dá curso de inteligência artificial? Tem livro? Como que assim as pessoas podem ter acesso? Como funciona? O senhor dá aula em cursinho? Qual cursinho? Como que é? Explica um pouquinho Gi, essa vida sua aí de professor. boa pergunta. Veja bem, eu hoje em dia primo mais por aulas online do que efetivamente presencial, porque dou mais atenção à minha família. Então, o que que eu fiz? Gravei as minhas aulas, compilei tudo que tem de inteligência artificial, especificamente para a área jurídica, compilei nesse curso. Então, eu peguei tudo que efetivamente importava, porque não existem muitos cursos especializados na área do direito, a gente tem muita coisa, área Verdade? empresarial, área de medicina, então isso não ajuda muito a gente na área do direito, e desenvolvi um curso específico para a área jurídica. Então, Uhum. eu gravei todas as aulas e vou sempre atualizando, porque é uma área que está sempre atualizando. Inclusive, com esse mestrado que eu estou fazendo mestrado em comunicação digital. Então, você Meu vê. Deus, que troço É, difícil! tô aí Muito na luta. bom! Pois é. E, é um curso online. Então, vai ficar fácil acesso. Se alguém interessar aí, tá lá, vai no link na minha bio, Opa, tá lá, vamos mas é divulgar. efetivamente. Então, vai, assim, do básico até um módulo que eu ensino a pessoa a programar um chatbot jurídico. Então, olha Capaz, só, é muito bacana. Eu que nunca fiz legal. programação na minha vida, não sou da área de TI, Aham. mas no curso, com a ajuda Aprende. da IA, eu ensino a pessoa a programar um chatbot, um assistente jurídico para a pessoa, no dia a dia dela, adequar ali em qualquer área que ela trabalha, né? A gente trabalha na criminal, infância, sei lá, trabalha no previdenciário. Você vai adequar, fazer um chatbot, um assistente jurídico específico para você ali, acredite se quiser. Meu Deus, Então, muito é, legal. é muito bacana, adoro, sou entusiasta de tecnologia, mas com a inteligência artificial ajuda bastante a gente. Professor, e também outra coisa, tem que ter uma equipe por detrás disso, divulgação, marketing fenomenal, não tem não? Pois é, por isso que eu, Tem. inclusive, o meu mestrado é na área de comunicação por causa disso, porque eu acho que a internet, redes sociais, YouTube, cara, você tem que estar inserido nesse meio Tem. também, não tem jeito. Então, Eu, qualquer ah, área que você vai trabalhar, não só no direito, os órgãos públicos, tudo, você tem que saber se comunicar, né? Na área digital, muito principalmente. mais. Então, eu fico pensando assim, né? Se a tua equipe de marketing, ela não consegue te passar a perna mais nunca na vida. É, pois é, Isso é muito bom, gente. Vocês têm que fazer o curso, professor Diego. pois é, Gente do céu, é bom porque a gente aprende a ninguém passar a perna na gente, né? Que nem exato, você ter nessa época conhecimento de aí que a causa, gente né? está vivendo e todo mundo em cima e hackeando, aquela coisa toda. Então, com esse curso aí vai ser muito bom, Bom, muito muito bom. bom. Nossa, professor, eu fico muito feliz de ter entrevistado o senhor, mostrar, né, um pouco do professor Diego Braga, sua trajetória. A gente aqui do Paraná, a gente precisa muito desses cursos digitais que a gente quase não tem aqui. Eu vou colocar, até vou pedir até para a minha agência de marketing colocar aqui para mim o arroba, o Instagram do senhor para divulgar, para mostrar aí para a galera do Paraná tem um professor que dá aula disso, meu Deus, digital, aí no conforto da tua casa, né, professor? Pô, bom demais, né? E tem um curso também de para ajudar a pessoa aí a passar em concurso público. Então são dois. Legal. Tem isso Pode também. ver. A gente vai colocar o Instagram do senhor. O pessoal vai Isso. começar a te seguir, com certeza. A gente tem bastante aluno aqui no Paraná, bastante gente interessada nesse mundo digital. E com certeza. Professor, olha, eu fico assim muito feliz, muito agradecido. O senhor quer deixar um recadinho especial aqui para os nossos alunos do Paraná? Quero. Olha só, Gi. Eu vou voltar no início da nossa conversa, quando você me perguntou: ah, você deve ser muito inteligente. Eu sempre falo, inclusive hoje em dia falo para o meu filho também: o esforço vence o talento.
Acreditem de verdade nisso. Eu nunca fui um bom aluno, nunca fui o filho dos meus pais que era o Herdeiro, herdeiro. prodígio, o herdeiro. Ralei muito na minha vida, abri mão, mas não me arrependo absolutamente nem um segundo. Faria tudo de novo, sabendo que depois, como vale a pena você ter essa estabilidade, a realização pessoal, da carreira, financeiro, etc. Então, se dediquem, vale a pena, uma fase da sua vida, o concurso público, aí o estudo, que depois vocês vão colher os frutos. Ah, professora, eu fico muito feliz. Muito obrigada por ter tirado aí um tempinho da sua vida familiar, profissional. A gente está aqui no sábado, gente, fazendo essa gravação para vocês. E não deixem de seguir o professor no Instagram. Vamos deixar aqui o arroba no Instagram. O professor também tem o canal do YouTube, que eu já vi. E Isso olha, aí. vamos que vamos, professor. Fico muito feliz, muito agradecida. Que Deus abençoe, que sempre seja essa iluminação para todos os alunos, seja referência e inspiração para todos nós aqui. Isso aí, Gi. Muito obrigado pelo convite. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Beijo, professor. Até mais.